Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre exercícios sobre cone circular reto. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, primeiro é para calcular a geratriz desse cone. Olha, a altura é de 8 centímetros, o raio da base é 6 e a geratriz é esse segmento aqui, com extremos no vértice e na circunferência da base. Vou usar o teorema de Pitágoras e a geratriz é a hipotenusa. 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64, vai dar 100. Tiro a raiz quadrada e descubro que a geratriz é igual a 10 centímetros. Letra B. A área de uma secção meridiana é quando você faz um corte no seu cone, que passa exatamente pelo diâmetro e pelo vértice. Vai formar esse triângulo. Eu tenho que saber, então, aqui a base e vou multiplicar pela altura. A altura ele já deu, é 8, e a base é o diâmetro. Como 6 é o raio, o diâmetro é 12. Multiplico e divido por 2, porque é triângulo, e eu tenho essa área da secção meridiana. Pausa e tenta fazer. Então, ó, é o ângulo do setor circular, né, da superfície lateral. A gente já viu que é só utilizar essa fórmula, substitui o raio e a geratriz. Dá para simplificar por 2 aqui, ou aqui, aí é a sua escolha, né? E você ficaria assim, com 6/5 de π radianos, que seria essa abertura. Área lateral. Vou agora utilizar essa fórmula, só substituir o raio e a geratriz e fazer a multiplicação. Área total. É a soma, né, da área da base com a área lateral. A área lateral já tenho, vou calcular só agora a área da base, que é πr ao quadrado, e o R é 6. 6 e 6, 36. Somando os dois, eu fico com esse valor. E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Substitui o raio e a altura. E, de novo, aqui dá para simplificar de cara, né, gente? 36 dividido por 3, simplifica, fica 12, e depois multiplica por 8, fica mais simples. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, olha, ele quer saber aí um valor estimado da massa desse temaki, né? Então, para saber a massa, eu tenho que saber o volume. Primeiro, eu vou tentar descobrir como que ele foi formado. Então, ele está falando que é formado a partir de um semicírculo de raio 10. Ó, tá aqui essa informação, coloca aqui. Só que quando você fechar isso para virar o seu temaki, lembra que essa parte, ela já não vai ser raio lá no seu cone, vai ser a geratriz. E eu tenho como descobrir agora o raio utilizando aqui, ó, essa fórmula da medida aqui em radianos deste ângulo de abertura. Como eu sei que esse ângulo de abertura aqui é π, porque 180 eu posso escrever como π em radianos, eu coloco aqui, ó, 180, que é π, igual 2 vezes π vezes o raio, que eu ainda não sei, dividido por 10, que vai ser isso daqui, quando eu fechar o meu cone, vai ser geratriz. Agora pensa, gente, essa conta tem que terminar exatamente em π, tá vendo? Então, ó, eu tenho que fazer com que esses dois números sendo multiplicados deem 10, porque daí só vai sobrar o π. Então, tem que ser 2 vezes 5. E o raio, portanto, é 5. Descobri o raio. Agora, eu vou usar lá o meu teorema de Pitágoras. Geratriz é hipotenusa, altura e aqui o raio que eu já descobri do meu cone. Aqui dá 25, né? E aí eu simplesmente inverti a operação, 100 menos 25. Como 75, se eu tirar a raiz não fica exato, eu fatorei. E esse 5 por estar elevado ao quadrado, ele sai da raiz, mas o 3 permanece. Agora eu vou calcular o volume. 1/3 da área da base, que o raio é 5, vezes a altura que eu descobri. Vou substituir raiz de 3 por 1,73, tá vendo? Aqui, gente, ó, foi simplificado o π com o 3, tá vendo? Porque ele dá que π é aproximadamente 3, por isso que eu simplifiquei. Depois eu vou fazer a multiplicação.
Só que agora, olha essa passagem. Ele fala que o volume da sobremesa é 60% do volume da capacidade. Então, o volume da capacidade é esse. Você tem que multiplicar por 0,6 ou 0,60, que é 60%. E também ele fala que a massa total em gramas é aproximadamente 90% do volume correspondente à sobremesa. Então, também multiplica por 0,9 ou 0,90. E aqui você já tem a estimativa da massa total desse temaki. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, olha, essa criança encheu um balde em formato aqui cilíndrico e quando retirou, saiu essa figura aqui, ó, um cone. O que aconteceu? Ele quer saber a altura do cone, desse conezinho aqui. Então, para saber isso, eu vou trabalhar com o volume. No volume aqui inicial do nosso cilindro, área da base vezes a altura que eu vou chamar de Hzão, tá vendo? E aqui tudo o diâmetro é R, então o raio é R dividido por 2. Fazendo aqui a minha conta, elevando ao quadrado, eu ficaria com esse volume do cilindro. Agora, o volume desse cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura que eu vou chamar de Hzinho. E como tudo aqui o diâmetro é 2R, o raio aqui é apenas R. Vou apenas arrumar aqui, ó, e comparar. Como aqui você multiplicou aqui por 1/3, né? Então, ficou 3 embaixo. Aqui você multiplicou, tem 4 aqui. Então, eu coloquei aqui. Agora, eu vou simplificar, ó. Tem πr² e πr² de dois lados opostos de uma igualdade. Então, eu posso simplificar. Ficou h dividido por 3 e h dividido por 4. Esse 3 que está dividindo, eu vou multiplicar do outro lado. Então, eu vou ficar o seguinte, que é 3/4 de Hzão, a altura do conezinho que eu chamei de Hzinho, né? Portanto, a alternativa correta é a letra A. E o último, pausa e tenta fazer. Como ele quer saber o volume desse brinquedo, e eu não sei calcular o volume desse brinquedo, eu vou tentar descobrir o volume de 2 cones, porque, na verdade, esse peão é a junção de 2 cones. Ele fala que ele surgiu através de uma rotação, aqui, ó, em torno da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, vamos fazer esse desenho, ó. Aqui a hipotenusa, seu triângulo retângulo, girou ao redor desse eixo e formou o seu sólido. 12 e 16, e já dá para descobrir aqui a sua hipotenusa. Usando Pitágoras, vou chamar a hipotenusa de x, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado, 144 mais 256. Somados dá 400, e tirando a raiz, eu sei que essa hipotenusa vale 20. Agora, como que eu vou descobrir esse raio? Se você se atentar, esse raio, ele é a altura relativa à hipotenusa nesse triângulo retângulo inicial. Então, eu vou usar aqui relação trigonométrica. Hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. Vou isolar o R, aqui eu multipliquei e vou dividir por 20. O resultado aqui é 9,6. Eu vou colocar no volume já direto, tá? Eu tenho aqui 2 cones que eu sei calcular. Então, ó, 1/3 da área da base, aqui é o raio que eu descobri aqui, elevado ao quadrado, vezes H1, que seria essa altura do pequenininho, tá vendo? Depois, a mesma coisa, porque é a mesma base, vezes H2. Mas repara que essa parte aqui inteira é fator comum. Então, eu posso colocar em evidência. Quem sobrou? H1 mais H2, está aqui dentro. Só que, olha que legal, eu tenho o valor de H1 e H2, que é 20. Coloca aqui e agora é só você resolver a sua conta. Elevar ao quadrado, multiplicar por 20 e dividir por 3. Você já tem que o volume é 614,4 pi centímetros cúbicos. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.